E aí a gente fala aqui a respeito da divisão da igreja. O que a igreja tinha de poder? Então a igreja ela tinha um poder econômico, político e cultural. Ela tinha um poder econômico porque ela tinha muita riqueza a partir das doações. Ela tinha muitas terras. A igreja chegou a ter de cada 3 metros de terra, um era da igreja. Ela tinha um poder político de influenciar os reis, de dizer, ó, obedeça esse rei que ele é bom, senão você vai para o inferno. As pessoas acreditavam. E a questão cultural da influência religiosa em si. A igreja tinha o monopólio do saber e da interpretação da realidade social. A igreja ela proibia quase que a leitura da Bíblia. Dentro da visão da igreja católica, quem era o responsável por fazer a interpretação da Bíblia eram os padres. Então ela dizia aquilo que lhe convinha. E ela controlava também a questão do ensino, que ela tinha muito poder. Da divisão da igreja. A igreja geralmente ela era dividida em duas classes, dois grupos assim, chamado clero regular e o clero secular. O clero regular é aquele que vivia nas paróquias, os padres das paróquias. Eles faziam um trabalho de rezar as missas e tudo mais. Já o clero regular eram os representantes da igreja que viviam isolados dentro dos mosteiros. Eles não saíam dessas regiões. Ficavam lá rezando, transcrevendo os livros, fazendo estudos. Então tinha essa divisão. Deixa eu passar aqui. A divisão, a gente já falou. O clero regular vive em isolamento em relação aos fiéis. O clero secular vive em contato. Aí a gente tem aqui a ação da igreja. Como é que ela controlava o poder que ela tinha? Então a igreja ela tinha um poder repressivo. Como? Primeiro, se a pessoa desobedecesse o que a igreja estava falando, ela podia excomungar, expulsar da igreja católica, que era um grande temor porque todo mundo tinha medo de ir para o inferno. A interdição, a Inquisição, gente, era perseguir qualquer pessoa que fosse contra o que a igreja ensinava. Essa Inquisição ela poderia inclusive condenar a pessoa à morte na fogueira. A ação social da igreja. A igreja tinha uma parte importante também. Ela era responsável pela criação de hospitais, orfanatos, leprosários, onde as pessoas que tinham lepra iam para ser internados, ficavam lá porque era uma doença contagiosa. Instituição do asilo de Deus. A gente tem também a imposição de trégua de Deus, a questão das guerras. Os que combatem a nobreza eram os que lutavam. Eles tinham a obrigação de proteger as pessoas, eram os ricos, donos de terra. Dentro dessa questão da nobreza, reis, condes, duques, cavaleiros, a gente fala aqui do poder que eles tinham. Eles eram os donos da terra e geralmente faziam a transmissão da terra para outras pessoas. Então, geralmente eram feitas duas cerimônias, chamadas de homenagem e investidura. A primeira homenagem era o juramento solene, feito de fidelidade do vassalo perante ao suzerano. O pobre tinha que ir lá, em frente ao rico que tinha terra, e fazia um juramento. Ó, vou ser fiel a você, tudo mais, e terminava beijando a mão dele. E o outro era o chamado investidura. A investidura era quando esse rico pegava e transmitia o pedaço de terra para o vassalo, para o pobre. Então daí se estabelecia uma relação chamada de suzerania e vassalagem. Um entregava a terra, o outro passava a ter obrigações para o dono dessa terra. Então era a relação de fidelidade chamada vassalagem, que a gente já falou aqui. Nessa relação encontramos de um lado o suzerano, proprietário da terra, concedia o feudo. Do outro, ele tinha a obrigação de proteger, militar, de prestar assistência. Já o vassalo, que recebia o feudo, ele tinha a obrigação de prestar serviço militar durante certo tempo ao seu suzerano e protegê-lo. Aqui há as obrigações do rico, auxílio, conselhos, proteção, sistema feudal, a divisão das terras, que é a parte para a gente poder finalizar aqui. Dentro do sistema feudal, a gente tinha uma divisão de terras. Essas terras eram chamadas de feudos, que é o que a gente vai estudar aqui um pouco mais à frente. Primeiro a gente vai falar aqui dos servos, que é os que trabalham. Então a classe servil era a classe explorada, gente. Essa classe explorada ela tinha que trabalhar para sustentar todo mundo. E ela tinha algumas obrigações a cumprir. Por exemplo, eles tinham que pagar impostos, as obrigações. Entre esses impostos estava, por exemplo, a corveia, que era trabalhar
3, 4 dias nas terras do Senhor, eles trabalhavam de graça, 3 ou 4 dias. Tinha a chamada talha. O que é a talha? Ele tinha que entregar metade da produção para o dono da terra, ele trabalhava, mas ele tinha que entregar a produção. A banalidade era a taxa paga pela utilização de moinho, fornos do Senhor, ferramentas de uma forma geral. Então, imagine o seguinte, ele tinha que trabalhar 3 dias de graça. Durante o trabalho, ele precisou utilizar uma ferramenta. Ele está trabalhando de graça, mas para ele utilizar uma ferramenta, ele tem que pagar. No final das contas, se a gente for pensar, ele está pagando para trabalhar. Ele não ganhava. Ele pagava para trabalhar. Então, o servo ele era muito, mas muito explorado mesmo. Então, aqui a gente tem a captação, outra forma de imposto. Era um imposto anual pago pelo simples fato de você estar vivo. Você está vivo, você tem que pagar. Se você morreu, o seu filho vai ter que pagar porque você morreu. Até para morrer, o pobre era explorado. O dízimo, contribuição de 10% que eles tinham que pagar para a igreja. Deveres do servo. Está aqui o que a gente já falou, a corvéia, a talha, que é os impostos que eles tinham que pagar, a banalidade. Tinha um tostão de Pedro, que é dar 10% para a igreja. A captação, que era o pagar porque estava vivo. Eram os principais impostos. As terras, a divisão dos feudos. O feudo, que era a terra, a fazenda, ela era dividida em 3 partes. Primeiro, a reserva senhorial era o pedaço de terra que pertencia exclusivamente ao senhor feudal. Tudo que era produzido era do dono da terra, mas quem é que trabalhava nessa terra? O servo. O dono não trabalhava, o servo ia lá, trabalhava de graça e a produção era do senhor. O manso servil eram terras utilizadas pelos servos, nas quais eles retiravam seu próprio sustento e recursos para cumprir as obrigações feudais. O manso servil ele era entregue para o servo, ele tinha que trabalhar nessas terras e metade do que ele ganhava ele dava para o senhor, que era o dono da terra. Então, o senhor já ganhou a produção daqui e do manso servil também ele ganhava metade. E tinha uma terceira parte que eram os campos abertos, que eram as terras comuns, geralmente eram florestas, bosques, pastos, onde poderia tirar madeira, mel, que eles utilizavam. O pobre não podia caçar, só os ricos poderiam caçar nessas terras. Então a gente tem aqui a divisão, só para a gente entender melhor. Os bosques, que é as terras comunais, os pastos, a parte senhorial, parte comunal aqui pasto, a parte servil, a distribuição geralmente como era feito, e a proteção feita aqui dentro do castelo. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre o feudalismo, esse período feudal, mais detalhadamente sobre a influência da Igreja Católica. Qualquer dúvida que tenha ficado, pode entrar em contato, estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau, fiquem bem e até mais para vocês.